Boa noite. Eu gostaria de tecer algumas considerações muito importantes que vão ser algumas regras básicas aqui para o nosso júri simulado. O tempo regimental é de 20 minutos para a apresentação e 10 minutos para a réplica e considerações finais alternadamente. Não serão admitidas intervenções nas apresentações na hora que a defesa estiver falando. Se a acusação tiver algo para falar, fala depois de suas considerações finais. Na hora que a acusação estiver falando, a defesa também vai se conter. Qualquer reclamação ou problema deverá ser contemplado nos 10 minutos para a réplica. Qualquer questionamento ou solicitação urgente deverá ser direcionado por escrito a mim. Se houver qualquer interferência por parte das outras equipes ou por qualquer pessoa presente, será solicitado que ela se retire desse auditório. Na segunda chamada, os nossos policiais vão estar retirando a pessoa ou qualquer parte da composição desse júri. Conduza-se a ré ao seu banco. Catina! Contenham-se, por favor. Contenham-se. Senhores, por favor, contenham-se. Vamos fazer agora a chamada de sorteio do jurado. Por gentileza, eu gostaria que agora esse escrevente fizesse a chamada e que os presentes, jurados, se colocassem de pé. A ré pode se sentar, por gentileza. Alexandre de Oliveira, André Batista, André Scaletti, Camila Sevilha, Alan, Larissa, Maria, Karina Constantino, Danilo Bittencourt, Anderson, Eliane Arrone, Giovana Brizotti, Gabriele Genari, Gabriel Schumacher, Isamara, Jaine, João Zanata, Lia Rossi, Lucas Pereira, Márcio Rubim, Marina Fernandes, Renan Moura, Ricardo Riso, Silvana Sório, Tainara Genari, Thiago Ribeiro, Thalita Laureano e Viviane Bicudo. A Viviane não está mais aqui. Senhores, o sorteio vai dar início. A escrevente vai estar colocando dentro da urna todos os nomes que foram chamados, foi na nossa lista, que foi dado como uma lista oficial. Peço que aguardem de pé até a finalização do sorteio. Obrigado. A urna está fechada. Pode sentar, por gentileza. Marília, se põe de pé, por gentileza. Promotoria, está de acordo? Defensoria? Sim. Pode se dirigir, por gentileza. Já inicia, de pé, por gentileza. Larissa. Promotoria, de acordo? Defensoria? Sim. Pode se dirigir, por favor. Alan.
Promotoria? Defensoria? Lembrando que são 3 recusas. Gabriel Schumacher. Promotoria? Defensoria? Por gentileza, se dirige ao seu local. Anderson. Promotoria? Por gentileza, aguarde no seu lugar. Houve uma recusa pela parte da promotoria. Lembrando que são 3 recusas. André Batista. Promotoria? Defensoria? Por gentileza. Renan Moura. Promotoria? Defensoria? Por gentileza, dirija seu local. Camila Sevilha. Promotoria? Defensoria? Tainara Genari. Promotoria? Lembrando, senhores, que é a última recusa. Lucas Pereira. Promotoria? Defensoria? Dirija-se ao local, por favor. O último jurado. André Scaletti. Promotoria? Defensoria? Recusas terminadas pela parte da Defensoria. Thalita Laureano. Thalita Laureano está presente. Promotoria? Defensoria? Por gentileza, dirige seu local. Por gentileza, eu peço a ordem agora. Eu gostaria de saudar a todas as autoridades aqui presentes. Autoridade de ensino, policial, ministerial, mas em especial aos amantes do direito. Inicio esse trabalho recordando ao nosso querido corpo discente. O espetáculo que vamos assistir essa noite tem raízes profundas e antigas. Eu me reporto aproximadamente 800 anos atrás, a Magna Carta Libertatum, talvez o documento mais importante da história da humanidade, e que permitiu aos barões, aos nobres da Inglaterra, impor ao rei João sem terra as primeiras garantias civis, políticas, enfim, aquelas garantias necessárias para a sobrevivência digna do cidadão. Uma delas é exatamente a instituição do júri popular, o julgamento do homem que comete um crime doloso pelos seus pares, e não por um juiz técnico, que muitas das vezes asserviu o mandamento do rei. São seus pares que devem julgá-lo, e permitam também destacar, na Magna Carta, uma tremenda garantia que não diz respeito ao julgamento, mas diz respeito ao direito à privacidade do domicílio. E para que os senhores e as senhoras tenham consciência que foi tão importante a instituição da privacidade do domicílio, que em toda a Inglaterra no século XIII, de 1215, havia um único pensamento a respeito da liberdade: de ter dentro do meu lar, dentro do meu domicílio, apenas quem eu quisesse. Guardem essa frase. O vento e a chuva podem penetrar a paupérrima choupana de um camponês, mas nem o rei da Inglaterra nela pode adentrar sem o consentimento de seu humilde morador e vassalo. Este é o espírito da Magna Carta, que criou para todos e principalmente persiste até os dias de hoje o Instituto do Júri. Nos crimes mais graves, que são os dolosos contra a vida, e nos crimes de morte, passa a ser prerrogativa do acusado ou acusado ser julgado pelos seus pares. E para isso, a Faculdade de Direito de Tu, através dos seus alunos do primeiro ano do curso de Direito Noturno, traz a experiência e prática do júri simulado popular.
Jurados, nós vamos compromissá-los na forma da lei e formá-los em julgadores. Já não são os nossos 7 jurados, como se eles tivessem sido sorteados, né? Conforme foi determinado. Vamos agora para a questão dos trabalhos. Bom, declaro aberto os trabalhos em que será submetido a julgamento o processo número 2398/2012, tendo como acusada aqui a presente ré Ana Maria Costa Maia. Instaurados esses trabalhos, já compôs o Conselho de Sentença, determino a oficial de justiça o recolhimento das testemunhas ao local onde não possam ouvir os depoimentos uma das outras. Evidentemente que os jurados já foram sorteados e, inclusive, levado em conta os impedimentos. Não pode servir o mesmo conselho em razão de parentesco. Eu vou deixar de declinar isso e passo imediatamente ao compromisso dos senhores jurados. Solicito a todos que se coloquem de pé para que esses senhores jurados se transformem em juízes. Na forma do artigo 466, parágrafo 2º do Código Processual Penal, quero advertir os senhores jurados que, uma vez já sorteados e compromissados, não poderão comunicar-se entre si, nem tampouco com outras pessoas, nem manifestar de forma alguma sua opinião sobre o processo, sob a pena de exclusão do Conselho de Sentença e multa de 1 a 10 salários mínimos. Estão todos, portanto, advertidos. Dirigindo aos senhores a seguinte exortação: em nome da lei, senhores jurados, concito-vos a examinar essa causa com imparcialidade e a proferir a sua decisão conforme a sua consciência e ditames da justiça. Vou chamá-los nominalmente e gostaria que os senhores estendessem a mão direita assim. Que o chame, responda, assim prometo. Ressalvo os senhores que estão prometendo julgar com imparcialidade, de acordo com a consciência de cada um e de cada ditame da justiça. Na ordem que foi informado, o conselho peço que Marília prometa de acordo com o que eu convoquei. Perfeito. Pode sentar. Larissa, prometa de acordo com o que eu convoquei. Assim prometo. Pode sentar. Gabriel, prometa de acordo com o que eu convoquei. Sim, prometo. Pode sentar. André, prometa de acordo com o que eu convoquei. Assim prometo. Pode sentar. Renan, prometa de acordo com o que eu convoquei. Pode sentar. Lucas Pereira, prometa de acordo com o que eu convoquei. Pode sentar. Thalita Laurene, prometa de acordo com o que eu convoquei. Pode sentar. Pode sentar, senhores. A partir desse momento, os senhores são juízes do fato e deverão desempenhar essa atividade dentro da prova produzida. Podemos nos sentar e agradeço a todos pela atenção. Senhor escrevente, por gentileza, fazer a leitura do caso. Através de uma ligação da administração do condomínio Edifício Central Park Jardins, situado no estado de São Paulo, na Alameda Miradora Santos, Jardim Paulista, 2 corpos foram encontrados pelos policiais às 22 horas no dia 15 de setembro de 2011, no flat 219. De acordo com os policiais, ambos estavam desnudos e ensanguentados sobre a cama da suíte do flat.
No local havia extratos bancários e documentos aparentemente intactos. Logo, foi identificada a primeira vítima, sendo Paulo Maier, de 36 anos, esposo da ré, e a segunda vítima, Paulo Miguel, de 26 anos, Contenha-se, por favor. suposto amante. O flat estava organizado e sem vestígios de um suposto furto. Porém, a porta de entrada do flat encontrava-se com o trinco danificado e sem digitais. Ressalta aos policiais que não havia câmeras nos corredores privados, somente em ambientes comuns do condomínio. Na cena do crime, havia uma arma ACP-380, cuja qual não foi detectada digital. No entanto, o porte de arma estava registrado em nome de Paulo Maier, conforme informado pelos policiais. Acontece que na investigação comprovou a entrada do condomínio às 21h32 de um rapaz, suposto namorado de Miguel, que saiu rapidamente minutos depois, segundo o porteiro, muito transtornado e pálido. Ele chegou até lá através de um telefonema da esposa de Paulo Maier e foi ele, o namorado, que avisou a administração do condomínio. Obrigado. História do casal. Ana Maria Costa Maier, 36 anos, economista formada pela Universidade de São Paulo, sócia da empresa do esposo, detentora de 20% das ações, e Paulo Maier, 42 anos, engenheiro formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, empresário bem-sucedido e presidente da empresa Maier Engenharia Limitada, eram casados há 16 anos. Nessa relação tiveram 2 filhos, uma com 9 anos e outra com 13 anos. Vivia uma vida aparentemente tranquila, sem atritos, com uma situação econômica confortável. Casados em comunhão parcial de bens. Paulo Maier tinha realizado um seguro de vida 6 meses antes do crime no valor de R$1.800.000. Senhores, não vai ser admitido ficar com o celular dentro da casa. A segunda chamada, os policiais vão estar retirando os senhores da presença do júri. Obrigado. Bom, feita a leitura do caso, solicito que as testemunhas de defesa se dirijam. Tem uma sequência aqui, eu vou chamar, tá? Como que vai proceder? A promotoria vai iniciar com uma pergunta, tá? Peço, conforme já dito no meu texto inicial, que seja, sim, respeitado o momento em que a promotoria estiver fazendo o seu questionamento. E peço também aos jurados que ajam com imparcialidade e apurem essas provas. Bom, por gentileza, gostaria que a primeira testemunha se dirigisse. A testemunha Gabriela Tavares, analista de segurança interna do edifício Central Park. Por gentileza, a experimente pode conduzi-la até o banco. Gabriela Tavares, peço por gentileza que responda as perguntas baseadas nos ditames da lei, né? Eu vou dispensar o juramento, né, porque a gente está com o tempo um pouco corrido, mas eu quero que você haja conforme a lei e que pense que tudo que você disser pode sim ter grandes efeitos no julgamento desse júri. Obrigado. Promotoria. Senhora Gabriela, a primeira pergunta que eu lhe faço já está assim formado nos autos, mas é necessário que todos aqui presentes saibam do que a função da senhora se trata. A senhora viu
a ré, através das imagens de câmeras, adentrar o prédio no dia 15 de setembro de 2011? Sim. Há alguma imagem Contenha-se, por favor. Desculpa. desta mesma senhora retirando-se do prédio? Não. Repito, contenha-se. Então não há imagem da senhora se retirando do prédio. Por quê? Na verdade, não tem. Na nossa área de serviço do edifício, onde as câmeras são postas, não tem a câmera da área de serviço, ela está em manutenção. E essa manutenção ela já havia sido avisada aos condôminos, aos proprietários dos flats, que estaria em manutenção desde o dia 10 de setembro. Entendi. Então havia sido avisado aos condôminos que, a partir do dia 10 de setembro, não estaria funcionando as câmeras. Tá. Então, vemos que a ré tinha acesso a essa informação. E havia alguma impossibilidade da ré sair do prédio pela porta principal, a porta social? Não, estava tudo normal, conforme sempre foi. As entradas estavam em normalidade. Sem mais perguntas. Obrigado. Defensoria? Gostaria de fazer parte a pergunta para testemunha? Peço que dirija, por gentileza. Graziela, né? Gabriela, desculpa, Gabriela. Não está funcionando seu microfone? Tá funcionando? Me dá os Não sei, não tem problema. Então a promotoria disse, e você confirmou, que as câmeras estavam em manutenção. Somente a câmera da saída de serviço. Da saída de serviço. Isso. Então, como consta nos autos e todo mundo sabe, a acusada entrou por volta de 14 horas. Isso. Isso, foi filmado. Foi. Certo. Então, a manutenção as câmeras estavam em manutenção, certo? Somente da área de serviço, sim. Tá. Isso quer dizer que a acusada pode ter saído que horário? Às 16h05, 16h10. Ela entrou no condomínio às 16 horas. O Paulo Maia que entrou às 14h29, conforme os autos. Não, sim, exatamente. Não Você tô falou que ela contestando isso. entrou 2 horas. Às 16 horas, desculpe, às 16 horas. Consta que ela entrou às 16 horas. Como não pegou a saída, ela pode ter saído às 16h05, 16h10. E como você explica isso? Não tem por onde ela ter saído a não ser a área de serviço, porque a da frente não consta a saída dela. Então ela não poderia ter saído por outro lugar. Você disse que na porta da saída, você não disse, mas na porta da saída do serviço, não tem ninguém que fiscaliza, né? Na verdade não, a não ser a segurança terceirizada do edifício, mas quanto ao sistema de segurança não. Tudo bem, jurados, eu só quero que vocês pensem que ela chegou, foi filmada às 16 horas. E não há comprovação com câmeras que o horário que ela saiu. Ou seja, ela pode ter entrado e saído rapidamente. Então não há provas. Não tem como comprovar. Só isso, obrigada. Bom, a promotoria gostaria de colocar evidências dos autos para a ilustração. A defensoria gostaria de colocar alguma coisa que consta nos autos para a ilustração. Obrigado. Por gentileza, a escrevente pode dirigir a testemunha a um outro local. Senhores, eu só peço a compreensão. Como a gente tem um tempo determinado, vamos fazer uma pergunta para cada testemunha, correto? Bom, feito. Iremos para a segunda testemunha. A testemunha que eu vou chamar agora é o senhor Lucas Todeschi. Lucas Todeschi, ele alega nos autos que era o namorado da vítima. Contenham-se, senhores, por favor.
entendo a sua dor, querido, eu entendo. Promotoria, faça parte a palavra. Apoie sua causa. Senhor Lucas Todeschi, qual era a sua relação com a Ré? Nenhuma, eu não conhecia. Nenhuma, eu não conhecia ela antes. Nunca vi essa pessoa na minha vida. Senhor Lucas, você faz ideia de como a Ré descobriu o seu telefone na noite do crime? Não. Senhor Lucas, o senhor suspeitava do caso entre o senhor Paulo Maier e o senhor Paulo Miguel? Não. Senhor Lucas, qual a cena que o senhor viu ao chegar ao local do crime? Uma coisa horrível. Nus. Na cama. Desabotados. Por quê? Ressaltando que a sua entrada no condomínio ocorreu às 21 horas e 32 minutos e a primeira vítima faleceu às 17 horas e a segunda minutos depois, o senhor só poderia ter visto a cena do crime, as vítimas, o óbito. Sem mais perguntas. Obrigado, promotoria. Defensoria, gostaria de fazer parte? Por favor. Senhor Lucas, o senhor afirma que não conhecia a acusada, confere? Confere. Segundo os autos, consta que foi o senhor o autor da informação que encontrou os corpos, perfeito? Perfeito. O senhor não conhecia a acusada? Como o senhor recebeu um telefone de uma pessoa que o senhor não a conhece? Ela se identificou. Como? Ela se identificou. A pessoa se identificou e categoricamente o senhor assumiu como sendo ela a autora? Ela não assumiu a autoria. Ela falou que ela se identificou e depois ela certificou-se que realmente era o número da acusada? Eu achei necessário. O senhor acabou de afirmar que não a conhecia? Eu conhecia, mas eu estava desesperado naquela situação. A pessoa vem e se identifica para mim que é ela. Então, eu falo... evidentemente, o senhor há de convir que uma pessoa, identificando-se em nome da acusada, lhe telefonou, confere? Sim. Não exatamente a acusada. Aí são conclusões. Sem mais perguntas, meritíssimo. Obrigado. Promotoria, mais perguntas? Defensoria, mais alguma pergunta? Obrigado, senhor Lucas. Escrevente, por gentileza. Chamo agora a senhora Juliana Nunes, amiga íntima da Ré. Promotoria, faça uso da palavra. A senhora, como amiga íntima da Ré, eu gostaria de saber quando ele contou da traição do marido. Ela descobriu que o marido dela talvez estivesse sendo caso quando ela contratou o detetive há 3 meses atrás. E por acaso ela chegou a confessar que mataria o marido dela? Não. Não, mentira. E ela chegou a comentar sobre um suposto divórcio? Sim. Não tem mais perguntas. Defensoria, faça uso da palavra. Você, como amiga
amiga íntima da acusada. Ela se tinha ciúmes, qual que era... O que ela falava pra você? Sobre o quê? Sobre o relacionamento dela com o marido. O relacionamento dela com o marido sempre foi bom, segundo que ela me contava. Ela começou a desconfiar dele por motivos... A pessoa vai percebendo quando a pessoa muda, né? E ela começou a desconfiar e depois disso ela contratou o detetive para ela analisar o que estava acontecendo. Só que antes disso, a relação deles era ótima, eles sempre se deram muito bem. Ela chegou a falar pra você, antes de contratar o detetive, sobre a suposta traição do marido? Ela falou que estava desconfiada, Mas não, mas não tinha certeza. Sem mais perguntas. Obrigado. Nos autos consta que existiam conversas mantidas entre a amiga íntima e a ré, planejando o crime passional. Bom, conforme dito no começo, peço que o senhor coloque isso nas suas considerações finais. Obrigado. Senhores, passaremos neste momento ao interrogatório da ré. Peço que os policiais conduzam ela à minha frente, por gentileza. Bandida! Criminosa! Que é seu tá guardado! Por Tá guardado que é seu! Vou descer na cadeira, sua bandida! Pode se sentar, por gentileza. Por gentileza, senhores, peço que os senhores se controlem. Que a justiça aqui seja feita no dia de hoje. Senão, ó... Senhores, passaremos ao interrogatório. Procederei da seguinte forma. Neste momento, a senhora não poderá constar pelos advogados. As suas perguntas terão que ser respondidas diretamente a mim. Ok? Qual o seu nome? Ana Maria Costa Maia. Por gentileza, contenha-se. Onde reside? Na Alameda dos Colibris, número 15. Qual a sua profissão? Economista. Está trabalhando? Não. Já foi processada alguma vez? Não. Conhece as vítimas? Sim. Qual é a sua versão dos fatos? No dia do ocorrido, levantei pela manhã com os meus filhos e preparei um café. Mentirosa! Dissimulada! Para meu marido e meus Chorar assim eu também choro. Assim ele saiu do banho. Contenha-se, por favor. Ele recusou-se a tomar café com a gente e saiu. Tomei café com os meus filhos e levei-os até a escola. Retornei para casa e fiquei trabalhando. Como era de costume, trabalhava em casa mesmo. Na parte da tarde, precisava da minha agenda e vi que não constava em minha bolsa. Liguei à empresa e pedi que a secretária procurasse, mas ela também não encontrou. Então, imaginei que poderia estar no apartamento que era da família, onde utilizávamos para reuniões. Peguei o meu carro e fui até o condomínio. Como a entrada era rápida, deixei o carro em frente e entrei. Ao entrar, encontrei o guarda, cumprimentei-o e ele sorriu, sarcasticamente. Quando entrei no elevador, fiquei pensando por que daquele sorriso, por que daquela expressão. Ao sair do elevador, de frente ao meu apartamento, percebi que a fechadura estava com defeito e ouvi também conversas. Uma delas, pude identificar que era do meu esposo, o Paulo. Com isso, entendi então o sorriso do porteiro e, com vergonha, saí pelas portas do fundo, para que não me visse e sorrisse novamente. Como era a relação com seu esposo? Minha relação com o Paulo era boa, éramos famílias felizes. O Paulo estava sempre presente comigo e com as crianças.
A promotoria tem alguma pergunta? Por gentileza, dirija-se até a frente e questione a réplica. Senhora Ana Maria, que horas a senhora saiu do prédio após a entrada de 16 horas? Às 16h05. Deixa eu entender. Então a senhora conseguiu subir e ir no seu apartamento, achar a suposta agenda, descer em 5 minutos. Ok. Por que saiu pela porta dos fundos? Como disse, senti vergonha, pois ao entrar o guarda já sorriu sarcasticamente. Todos ali já sabiam do que estava acontecendo. Por que não se separou ao saber da traição, senhora Ana Maria? Como somos de família tradicional, isso seria muito vergonhoso. Já éramos casados há 16 anos e amava meu marido. Estava tentando de todas as formas uma suposta reconciliação e sem que isso trouxesse algum envolvimento com as crianças. Tem mais perguntas? A promotoria tem mais alguma pergunta? Ela sabia do seguro de vida que ele tinha feito 6 meses antes de acontecer o crime? Responda a promotora, por gentileza. Sim, sabia. Entre eu e meu marido não havia nada escondido. Mais algum questionamento? A defensoria tem alguma pergunta? Sim. Por gentileza, dirija-se à frente. Ana Maria, segundo consta, seu marido fez um seguro alto, R$1.800.000, certo? Sim. E ele foi encontrado no apartamento, baleado, com a própria arma, certo? Sim. Ele tinha inimigos fora do convívio? Não que eu soubesse. A senhora acharia estranho uma pessoa armada fazer um seguro tão alto? Não. Tem mais perguntas? A defensoria tem mais alguma outra pergunta? Sim? Dirija-se à frente, por gentileza. Peço também que use o microfone para questões de ruídos. Por gentileza, escrevente. Só falar um pouco alto, por gentileza, para... Não tem problema. Senhores, contenham, por favor. Ana Maria, você pratica algum esporte? Atividade faz luta, alguma coisa assim? Não. Por gentileza, a senhora pode só responder em tom de voz, sem o microfone, para fazer interferência? Tá funcionando o outro? Desliga o... Está desligado? Vou desligar o meu também, tá bom? Então não tem nenhum ruído. Vocês estão desligados? Ok. Então ela não pratica nenhuma atividade física e a porta, o trinco foi danificado. Constam os autos. O trinco foi danificado, 100 digitais. Que não comprova nada. Ela realmente entrou às 16 e saiu às 16h05. E qual a ligação entre fazer atividade física e quebrar o trinco da porta? A senhora pode me responder, por gentileza, a senhora pode Qual me seria a responder? capacidade dela? Só se ela fosse realmente ninja. A chave de Só fenda se ela fosse realmente ninja. Senhores, se contenham, por favor. Se contenham. Se contenham, por favor. Promotoria, se contenham, por favor. Defensoria, por favor. Peço a todos, se contenham, por gentileza. Defensoria, faça uso da palavra. Quando você entrou no prédio, você percebeu alguma coisa de anormal? Não. Você entrou a pé no Sim. prédio? Passou pela portaria
Certo. Sim, porque ela pode ter usado o seu carro. Você deixou o seu carro onde? Em frente ao condomínio. Ah, tá. Entrou pela portaria, foi vista por alguém? Pelo porteiro. Porteiro. Alguma coisa diferente? Só o sorriso dele. Sorriso? Sorriso irônico. Sorriso irônico. Tá. Você subiu até o apartamento. Chegou a entrar? Não. Do Não corredor. entrou? Não. Do corredor eu voltei. Mentirosa. Você percebeu que tinha alguém no apartamento? Sim, dava para ouvir vozes. E uma delas identifiquei como do meu esposo. E aí você saiu por onde? Porque não consta nas imagens da sua saída. Pelas portas dos fundos. Mentirosa! Por que você saiu pelas portas do fundo? Porque eu estava com vergonha. Tem mais perguntas? A defensoria tem mais alguma pergunta? Preciso da resposta dos três. Não. A promotoria tem mais alguma pergunta? Tem. Dirige-se até a frente, por gentileza. Senhora Ana Maria, a senhora poderia me dizer mais ou menos quanto a senhora pesa? 55 quilos. Isso vai ter relevância, Letícia, vou prometer ao senhor. Palavra promotoria. Desculpa, 50 e quanto? Eu não consegui ouvir. 55. 55. Mostre as partes do corpo que a senhora possui digitais, por favor. Mãos. Deixa eu entender. Se a senhora vier correndo e se arremessar contra uma porta de madeira relativamente frágil, como são os faz hoje em dia, a senhora não conseguiria arrebentar só pelo peso do seu corpo? Sem mais perguntas. Obrigado. Letícia, por favor. Por que a ré precisaria arrombar uma porta se ela tinha chave? Consta na inicial que ela também é dona do apartamento. Porque ela premeditou o crime, porque ela é uma assassina e matou frivolosamente os Contente, senhores, por gentileza. A defensoria. Pedido indeferido. Apurado as provas. Algum dos senhores jurados tem alguma pergunta para a ré? Preciso que o 7 me confirme sim ou não. Marília? Larissa? Gabriel? André? Renan? Lucas? Thalita? Perfeito. Nesse momento, passaremos ao debate, onde ouviremos a promotoria e a defensoria apresentando as suas argumentações. Policiais, conduza a ré ao seu banco. Bandida! Só um instante. Passo a palavra à promotoria, que fará o uso de tempo de 20 minutos para a apresentação da sua acusação. Só para ressaltar, agora são 20h43 e as escreventes estão controlando o tempo de 20 minutos, ok? Em primeiro lugar, gostaria de comentar sobre o jurado. Hoje, Senhor promotor, o senhor gostaria de usar o microfone, por gentileza? Ou aumentar o tom de voz? Por gentileza. em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a todos os jurados que estão aqui nessa noite, nessa atuação democrática do judiciário brasileiro, onde vocês, representantes da sociedade, têm o poder de julgar, o poder de condenar ou absolver a ré, o poder de decidir se a ré é culpada ou não pelo crime. Vocês são a voz da sociedade. São vocês que irão decidir esse caso. Gostaria de fazer uma síntese geral do caso. A ré disse, em uma de suas respostas aos questionamentos, que mantinha uma boa relação com o senhor Paulo Maia. De mesma forma, assume que tinha conhecimento da traição de seu cônjuge. Senhores, quem consegue
consegue manter uma boa relação com o cônjuge tendo ciência de uma traição? De uma traição que poderia expor a uma grande vergonha. Eles transmitem esse questionamento. Quem manteria uma boa relação conjugal após saber de uma traição conforme ocorreu? Também gostaria de ressaltar aos senhores que a arma utilizada no crime era registrada em nome do Sr. Paulo, que era casado com a Ré. Quem mais, além da Ré e do próprio Sr. Paulo, poderia ter acesso a esse revólver? Promotor, aumente por gentileza o tom de voz, o microfone, ou utilize o microfone. Vou tentar falar mais alto. Pega o micro. A Ré disse que saiu pela porta dos fundos devido ao sorriso irônico do porteiro. Senhores, no dia a dia de vossas senhorias, já devem ter adentrado a condomínios de prédios. Que porteiro nunca recebe alguém entrando no condomínio com um sorriso? Raríssimos os casos. Dificilmente alguém adentra o prédio com um porteiro que esteja ali de mau humor. Em geral, os porteiros são sempre simpáticos e saudam a quem chega ao condomínio. Portanto, dizer que saiu pelos fundos por um sorriso irônico do porteiro transmite esse questionamento aos senhores. Se isso justifica ou não a Ré ter saído pela porta dos fundos. Outro questionamento. A Ré diz que foi ao flerte acreditando que sua agenda estivesse lá, pois utilizava o flerte para reuniões. Tal fato não consta nos autos. E vossas senhorias não acham tanto quanto diferente utilizar flerte para reuniões, sendo que a empresa possui uma sede que torna-se muito mais formal uma reunião na sede da empresa do que no flete, pertencente à família? A própria Ré também aduz que o Sr. Paulo não tinha inimigos, que não era de sua ciência que ele tivesse inimigos. Portanto, isso deixa no ar, isso nos transmite a ideia de que não pudesse ter outra pessoa desejando a morte do Sr. Paulo. Tanto menos na outra vítima do Sr. Paulo Miguel. Consta nos autos que a Ré comentou com sua amiga íntima, com a senhora Juliana Nunes, que ao descobrir a traição, teve sim a intenção de matar o Sr. Paulo Miguel. Mentira! Consta nos autos. Portanto, dado
o horário de entrada da senhora Ana Maria às 16 horas e o horário do primeiro órgão às 17 horas, torna-se evidente que a ré esteve presente na cena do filme. Quanto ao seguro de vida, a ré disse que sabia da existência desse seguro de vida. Que espero concordar os senhores, era de um valor altíssimo. Algo que poderia gerar muito conforto à ré. Haja vistas ser ela a beneficiada. Vou passar a palavra para o promotor Lula. Caros presentes, muito se ouviu aqui durante perguntas testemunhas com relação à amizade da ré com o suposto namorado, sobre a ré entrou tal hora, saiu tal hora, a ré, como é que ela ia arrombar um apartamento se ela tinha chave. Vamos nos ater à questão importante. Não seria muita coincidência a ré esquecer a agenda no flat que era de propriedade dela, no mesmo dia de um homicídio do marido, no qual ia deixar uma pequena fortuna para ela. Desculpa, com licença, ela não esqueceu no apartamento. Ela estava procurou em 3 lugares e não encontrou. Foi até o apartamento que era dela. Era do casal o apartamento. Peço que a defensoria faça esses apontamentos na réplica. Pessoal, é um tipo de coisa que não dá para entender, pelo menos eu não consigo entender uma coincidência desse tamanho. É no mínimo brincadeira. Uma agenda que pode estar em vários locais, ser procurado no apartamento que é cena de um crime. No dia e na hora, minutos antes de um crime. Espera aí, deixa eu entender. A ré senta-se nessa cadeira e fala ao juiz que em 5 minutos ela subiu num flat, parou no corredor, ouviu gemidos e desceu em 5 minutos. Ela mesma alegou que não fazia exercícios físicos. Eu acho que ela está mentindo pra gente em algum momento. Em 5 minutos, tudo isso em flat. Elevador? Mas calma, Luiz, o elevador já está lá esperando ela, não chega. Ela chega de novo, tá lá esperando ela, é sempre assim. Só tem elevador privativo para ela, como é que funciona? Ah, e por quê? Peraí, deixa... Ah, esqueci da coincidência máxima. Peraí, eu não estava esquecendo. Caros jurados, ela me vem falar de sorriso irônico quando está preocupada com o esquecimento de uma agenda pela empresa. Me vem falar de um sorriso irônico. Me vem falar de vergonha na sociedade. Me vem falar de uma série de coisas. Mas tendo conhecimento do fato de que a câmera não estaria funcionando, ela sai pelo local de serviço, onde não seria filmado. Senhores, coincidências existem sim, mas estamos aqui num caso de homicídio doloso, onde as vítimas foram assassinadas brutalmente. Um com um tiro no peito, o outro com um tiro na virilha, pegando a sua femoral. O outro
Simples tiro no peito, agonizando até a morte. Horário da morte da primeira vítima, 17 horas. 17 horas. Horário da entrada da ré, 16. 1 hora de diferença. Calculem na mente dos senhores o tempo que uma pessoa levaria para subir e descer ao segundo andar de um prédio qualquer. E vocês terão um delta tempo suficiente para um assassinato perfeito. Mas e a porta? E a chave? Bom, ninguém esquece a chave, mas eu ainda vou agir pior. Se o apartamento era da ré, por que não havia digitais da ré no apartamento? Isso consta na inicial, só para... Consta. Consta que não há indícios de digitais na maçaneta. Na maçaneta também. Porque ela não chegou Quadrilha! Ela foi até o corredor. Mas que eu saiba, qualquer apartamento, se for na minha casa agora, vai ter que estar minha. Confere aí, pessoal. Confere, senhores jurados. Até o corredor. Não vai ter digital minha na maçaneta do meu apartamento. Por quê? E a arma do marido? Lá? Lá? Local do crime? Quem mais? Já tá vendo, Meritíssimo? A arma trata-se de porte e não de registro. Talvez o cara colega saiba que porte e registro tem que ser a mesma pessoa para registrar. Pedido da promotoria deferir. Então, a arma presente no local tinha lá. Estava jogada sem nenhuma digital. Engraçado, nenhuma digital nem a do próprio proprietário. Como é que funciona? Como é que ele consegue manusear a própria arma sem deixar digitais? Ah, entendi. Cabo de borracha, claro. Mas qualquer arma se carrega pelo ferrolho, e o ferrolho ou é sempre de metal ou de cerâmica. Não há como não deixar digitais. Ele teria limpado a arma, haveria digitais no canto. Haveria digitais no ferrolho, haveria digitais em outras peças aqui que não convém detalhar. Então, o fato de não ter sido achado digitais na arma é muito suspeito de que a dolosidade do crime, o dolo aconteceu, a questão hedionda da ré, planejando, arquitetando tudo o que aconteceu, esperando apenas o momento pelo qual poderia executar o crime e tentar jogar a culpa em outras pessoas. É essa a nossa crença, é essa a nossa certeza, de que a ré planejou tudo desde o início, como é previsto aqui nos autos. Ela falou isso para sua amiga íntima. Ela deixou claro a intenção de matar o seu marido. E eu faço a seguinte pergunta. Caros jurados, eles eram donos de uma empresa importante. Ela era dona de 20% das ações. Se o marido se separasse dela, ela conseguiria, por ela ter a questão da comunhão parcial de bens, abocanhar uma certa fatia da empresa após a separação. Para ela seria vantajoso. Isso aí não é de enganar ninguém. Mas ela não quis se separar. Mas, no entanto, o marido morre. A quem vai pertencer totalmente a empresa? Aos filhos? Mas os filhos são menores de idade, até onde eu sei. Eles vão assumir a presidência da empresa com 9, 11 anos. E o seguro de vida? O seguro de vida? Se ela mesmo confessou que tinha conhecimento, não é um tanto quanto estranho, após estar nos autos, de que ela confessou a uma amiga que mataria o marido, ela dizer que tinha conhecimento do seguro de vida. Meritíssimo, não há confissão sobre a morte. Há um comentário a respeito. Peço clareza da parte da defensoria que leia nos autos o ponto que cita. Esse tempo será acrescido à promotoria apenas para clareza do ponto